E aí pessoal, beleza? Bom, como prometido, eu irei fazer o vídeo respondendo as perguntas dos inscritos, no caso, respondendo as suas perguntas. Então, bora lá ver o que vocês comentaram, né? Quais foram as perguntas de vocês. Bom, a primeira pergunta é do Nano Machine Som, eu acho que é assim que se fala. Ele me mandou um parabéns e eu digo muito obrigado. Na verdade, foi vocês que me ajudaram, vocês que se inscreveram, deram like, viram os vídeos e ajudaram esse canal a crescer. Então, muito obrigado a vocês. E a segunda pergunta é: acha que a partir do Security Breach a franquia ficou péssima? Bom, como não lançou nenhum jogo depois do Security Breach, então não posso afirmar que a franquia ficou péssima. Mas eu acho o Security Breach um jogo bem mediano. Eu pensei que poderia ser muito melhor, principalmente em questão de história. Mas os jogos que vieram antes dele, como o FNAF AR e o FNAF VR, são os meus Five Nights at Freddy's preferidos. Terceira pergunta: qual animatronic mais te dá ou te deu medo? Bom, sinceramente não sinto medo dos animatronics de Five Nights at Freddy's. Claro, jogando o jogo, porque se eu visse até o Balloon Boy na minha frente, ia me assustar bastante. Mas o que mais me dá alguma afliçãozinha é a Nightmarione, com aqueles tentáculos dela. Eu não joguei o FNAF VR, mas pra quem jogou deve saber do que eu tô falando. A Nightmarione é bem assustadora. Com certeza, pra mim, ela é o animatronic mais assustador de FNAF. Quarta pergunta: qual o teu fangame favorito de FNAF? Olha pra minha imagem. Minha imagem do Hat, de Five Nights at Candy's. Qual será que é a minha fangame preferida, hein? Bom, acho que já tá aí a resposta. E quinta pergunta: qual dos toys não tem alma? Bom, todos os toys têm alma. Lembrando que Balloon Boy e Mangle não são tecnicamente toys. Eles não fazem parte do grupo principal, mas também são possuídos. 5 vítimas, 5 toys, 5 robôs possuídos. Então, todos os toys têm alma. Os únicos personagens de Five Nights at Freddy's 2 que não têm alma seriam o Endoesqueleto, os Paper Paws e a JJ. O Richard Theories, acho que é assim que se fala, perguntou: como o Iter Edbone perdeu o rosto? Ele estava lá na pizzaria do Five Nights at Freddy's 2, chegou a cara perto do ventilador, o ventilador arrancou o rosto dele. Mentira. Bom, acredita-se que ele perdeu o rosto porque os funcionários tentaram colocar o sistema de reconhecimento facial nele. E como o sistema dele era antigo, acabou rejeitando o reconhecimento facial e por causa disso retiraram o rosto do Bonnie. Essa é a explicação. O Pump fora da comunidade perguntou: para você, qual seria o verdadeiro final de FNAF? Bom, se você está dizendo o Five Nights at Freddy's Security Breach, é o final do Bunny Trap. Por mais que esse final não faça o menor sentido, é basicamente o final canônico, o final que realmente aconteceu. A segunda pergunta é: qual você acha pior? A pessoa viver acreditando na história de FNAF do Huawei Station / The Game Theories, ou viver acreditando na história de FNAF do Core? Olha, todo respeito ao Core, eu acho ele um excelente youtuber, mas quando ele faz vídeo de história de FNAF, ele acaba até mesmo contradizendo algumas coisas que ele já disse antes. Então, como o vídeo de história do Huawei Station é da época do FNAF 1, analisando a história de FNAF naquela época, eu não vejo tanto problema. Já o do Core eu vejo, então eu prefiro acreditar que a pessoa acredite na história do Huawei Station / The Game Theories. Terceira pergunta é: quem venceria na pancadaria de todas as pizzarias da 1 a 5? Olha, se colocar todos os personagens de todas as pizzarias do Five Nights at Freddy's 1 até o Sister Location pra brigar, o Golden Freddy solaria todo mundo. Mas, tirando o Golden Freddy, a Puppet tem grandes chances de solar todo mundo.
E basicamente, se não deixar nem a Puppet nem o Golden Freddy, o Ennard, então seria meio que difícil saber exatamente quem ganharia. Mas o Golden Freddy ganharia. Se eu fosse escolher, tipo assim, times, o time do FNAF 1, FNAF 2, etc., o time do FNAF 2 ganharia, por ter mais pessoas e por ter o Golden Freddy e a Puppet nele. Então, vitória pro Golden Freddy e pro FNAF 2. Quarta pergunta. Se o William morrer pelo Blob, qual seria a sua reação? Eu ia tacar fogo na STU. Brincadeira. Eu ia ficar muito revoltado porque seria um baita furo de roteiro. Porque a alma do William tá separada nos milhões de Springtraps no FNAF R. Então, para você matar o William, teoricamente você teria que destruir todos os Springtraps e mesmo assim não resolveria. Hoje em dia, o único jeito de realmente matar o William é fazendo a alma dele desistir, fazendo ele descansar. O William perceber que tudo que ele fez é inútil e, sei lá, ele desistir e finalmente morrer. O único jeito de vencer o William é do discurso no Jutsu. Quinta pergunta. Essa eu tava ansioso para responder. Quem seria o Shadow Freddy? E de qual criança seria o resíduo / agonia dele? Eu chamei o remanescente de resíduo porque essa é a tradução oficial no FNAF R. Bom, até agora nós não temos muitas coisas do Shadow Freddy, mas a teoria que eu mais acredito é que Shadow Freddy seja o Crying Child, que o Shadow Freddy seja a alma do Crying Child saindo do Golden Freddy e se manifestando fora dele. Pra mim, essa é a melhor teoria para explicar o que seria o Shadow Freddy, por alguns motivos, né? Por exemplo, o Shadow Freddy é idêntico ao Golden Freddy, só que preto, e o Golden Freddy é o animatronic que o Crying Child possuiu. O Nightmare é a representação do Evan, e nos arquivos do FNAF 4, Nightmare é chamado de Shadow Freddy. Então, por esses fatores e mais um monte deles, eu acredito que o Shadow Freddy seja a alma do Crying Child. E a cor dele roxa seria por causa do Remnant e da agonia dele. Essa é a explicação de porque ele é roxo. É Dark Remnant. Sexta pergunta. Na sua opinião, qual é o melhor e mais difícil jogo de FNAF de todos? Olha, decidir qual FNAF é melhor pra mim é meio difícil porque eu fico entre o FNAF VR e o FNAF AR. Eu gosto muito desses dois jogos de FNAF, mesmo que eu não tenha jogado FNAF VR, mas só de ver, só da estética de ser um jogo em realidade virtual, eu já gosto dele, a história dele é muito boa. E o FNAF VR eu gosto dele porque eu joguei ele e a gameplay é bem divertida. Talvez eu traga uns vídeos até no canal de FNAF VR. E a história dele também é muito boa. Sem esses dois jogos, se você for jogar direto Security Breach sem ter nada da história desses dois jogos, você não vai entender nada. Porque a base do Security Breach é o FNAF R e o FNAF VR. Inclusive o FNAF R tem muitas informações importantes sobre os toys, e por isso eu acho que ele estaria um pouco acima do FNAF VR na minha opinião. Eu gosto muito do FNAF VR e pra mim ele é o melhor jogo. Agora, o mais difícil de todos, com certeza é o Ultimate Custom Night. Mesmo que a noite 7 do Five Nights at Freddy's 2 Golden Freddy seja quase impossível no celular, eu acho que a noite mais difícil, a noite de 50/20 da OCN, eu acho que é a mais difícil de todas. Então, na minha opinião, seria Five Nights at Freddy's 2 em segundo e a OCN em primeiro, e o FNAF R em primeiro no meu ranking de FNAF preferidos, e o FNAF VR um pouquinho abaixo dele. Agora, na sétima e última pergunta, ele me perguntou qual é meu animatronic favorito sem ser o Foxy. E bom, eu acho que meu animatronic favorito sem ser o Foxy ou é o Bonnie ou o Golden Freddy pra mim. Eu gosto muito do Bonnie e do Golden Freddy, então se fosse pra escolher entre um dos dois, eu acho que eu poderia escolher o Golden Freddy, mas eu fico entre os dois sem ser o Foxy, obviamente. Partindo para outras perguntas, o Molly Wright perguntou: a calvície já te dominou? Olha, eu achei muito engraçada essa pergunta, mas não, eu não sou calvo, não sou mesmo.
E por último, das últimas perguntas, a Cassiana Correia perguntou: o que é o Shadowbone? Bom, o Shadowbone é uma entidade feita de agonia e Dark Remnant. E ele nasceu de um fliperama com muita agonia na threads do FNAF 2. O Shadowbone é basicamente isso. É uma entidade de agonia. A segunda pergunta: você acha que a Vayne vai aparecer na DLC de Security Breach? Olha, ela tem que aparecer. Ela não apareceu quase nada no Five Nights at Freddy's Security Breach. Ela apareceu o quê? Umas 3 vezes? Então pra mim a Vayne tem que aparecer. Ela era a vilã principal e ela não apareceu no jogo. Então é mais do que a obrigação da STU colocar bastante a Vayne na DLC de Security Breach. Eu espero mesmo que tenha a Vayne. Eu espero que mesmo explorem ela mais. Porque ela tem potencial para até substituir o William como nova vilã. Terceira pergunta: o que você acha que vai acontecer com o William depois de FNAF Security Breach? Olha, eu acho que vai acontecer que nem nos Fazbear's Rise. O William vai virar o William Amalgam. Como o Blob pegou o William no final de Security Breach, eu acho que o William vai controlar o Blob e vai acabar absorvendo o Blob. Aí ele vai se tornar o William Amalgam e conseguir um corpo. O que é isso? O William no Security Breach, ele só queria um corpo novo pra ele. Quarta pergunta: em um x1, quem ganha? Shadow Freddy ou Bunny Trap? Bom, essa luta nem vai acontecer, porque ela já acabou sem nem começar. Porque provavelmente o Shadow Freddy é o Evan, o Crying Child. E se ele realmente for, essa luta nem aconteceu. E mesmo se ele não for, o Shadow Freddy não deve ter mais poder que o Golden Freddy. Ele não deve não, ele não tem mais poder que o Golden Freddy. Então, o William absorveu a Cassidy, absorveu a Puppet, absorveu o Crying Child, a Elizabeth, ele absorveu todo mundo. O William solou todo mundo, pode chegar todo mundo, pode chegar os animatronics do FNAF 1, 2, 3, Sister Location, ninguém vai parar o William. O William tá superior não só a Cassidy, mas a todo mundo. Você tem que entender que a Cassidy pegou todas as almas e juntou na Ultimate Custom Night. Ou seja, para o William sair de lá, o William não só precisava estar superior a Cassidy, mas também a todas as almas, a todo mundo que estava lá. Ou seja, o William tá muito poderoso. Até em força física, como ele ganhou mais agonia, os socos dele são muito mais fortes que os Springtrap. Também, né? Por ter mais Remnant e agonia, ele também é mais resistente. Então o Springtrap só ganharia em velocidade dele. E em poderes, né? Preciso nem falar. O Bunny Trap olharia pro Springtrap e explodiria ele. A mesma coisa aconteceria com o Shadow Freddy. Shadow Freddy seria comido pelo William e a alma dele seria absorvida e, bom, seria derrotado. Só no olhar. Então não subestime o Bunny Trap porque ele é muito forte. Quinta e última pergunta: o que é aquele endo na parede no FNAF Security Breach? Olha, aquele endo não tem muitas coisas para explicar. Aquele endo grudado na parede, aquele endo que anda na parede. Pode ser um endo com agonia, pode ser um endo que tem alma, pode ser só um endo que, sei lá, Fazbear criou que consegue andar na parede. Não tem muita coisa que teorizar. É só um endo que andou na parede, é só um easter egg. Não quer dizer muita coisa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de eu respondendo as perguntas de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deem like e comentem alguma coisa, porque isso ajuda muito. Muito obrigado e tchau!